Pessoal, essa próxima questão que eu vou estar resolvendo, eu vou primeiro fazer uma abordagem teórica, mostrar como funcionam as coisas, e na sequência nós vamos resolver a questão. Pode ficar um vídeo longo, tá? Qual é a questão? A questão é essa aqui, ó. Olha a questão. Lista 2, questão 28. Na figura 4.37, uma pedra é lançada para o alto de um rochedo de altura H, com velocidade inicial de 42 metros por segundo, sobre um ângulo inicial de 60 graus com a horizontal. A pedra cai em um ponto a 5,50 segundos após o lançamento. Determine a letra A altura do rochedo, B, a velocidade da pedra mediante antes do impacto em A, e C, a altura máxima alcançada do solo. Então, a ideia é fazer o seguinte: o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês a parte teórica, a gente definir as funções, né? Na verdade, é a aplicação do movimento uniformemente variado com a decomposição da velocidade, tá? Com a decomposição da velocidade. Eu vou mostrar isso para vocês. Então vamos ver isso aqui. Como é? Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou separar essa parte aqui para a gente fazer o estudo, né? Para a gente estar fazendo, espera aí, fazendo o estudo. Epa, ficou ruim o tamanho pegado. Para a gente fazer o estudo. Então, x é próxima. Deixa eu diminuir aqui. Então, eu vou pegar essa função, esse desenho para a gente estar fazendo esse estudo aqui. Então vamos lá, com calma, bem com calma mesmo. Aqui, esse vetor aqui é o nosso vetor velocidade inicial. E o ângulo está aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é definir os eixos de coordenada, né? Então, aqui será meu eixo x e aqui será meu eixo qual? Y. Então lá, eixo x e eixo y. Certo? Nós temos aqui um vetor gravidade, né? O vetor gravidade, que ele é vertical voltado para baixo. Como ele está oposto à trajetória, ele assume valor o quê? Negativo. Então, só para a gente não esquecer, no eixo X, o movimento é uniforme. No eixo Y, por ter a gravidade, a aceleração gravitacional, o movimento é uniformemente o quê? Variado. Retilíneo uniformemente variado. Então eu preciso decompor essa velocidade que ela vai ter. Uma velocidade em que? Uma velocidade, deixa eu aumentar a espessura para vocês verem. Uma velocidade que eu vou chamar de quem? De VO, deixa eu diminuir aqui, VOX, e vou decompor lá também uma velocidade que eu vou chamar de quem? De VOY, né? VO, deixa eu diminuir, VOY. Então vou decompor essa velocidade. Então, sabendo que esse ângulo é igual a esse, ângulo inicial, vou pôr só ângulo, então eu tenho, na decomposição eu vou ter, para o eixo X, ó, cateto, adjacente e hipotenusa. Então, VOX é igual a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo.
no eixo X. No eixo Y eu vou ter VOY, é a velocidade inicial, olha lá, cateto oposto, então seno do ângulo. Tudo bem? Como o eixo X é movimento uniforme, a única função que eu tenho no movimento uniforme é x é igual a VO vezes o tempo. Então, para o eixo X, a função que eu tenho para o lançamento oblíquo vai ser x é igual a VOX vezes o tempo. Isso quer dizer que x vai ser, quem é meu VO? Vai ser velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo vezes o tempo. Uma funçãozinha do eixo X. No eixo Y, lembrando que eixo X é movimento uniforme. No eixo Y, eu tenho que é um movimento uniformemente variado. Então eu tenho três funções. A primeira função seria y é igual a y inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais porque a velocidade está a favor, menos 1/2 da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Por que menos? Porque a gravidade está no sentido oposto da trajetória. Lembrando que quanto está a velocidade no sentido da trajetória, no mesmo sentido, positivo. Quando a gravidade, no caso, está no sentido oposto, negativo. Primeira função. Segunda função, eu tenho velocidade é igual a velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo. E por último, a equação de Torricelli. Velocidade final é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. Mas, como a velocidade não está na mesma direção, eu tenho que fazer a decomposição disso. Então, eu vou ter, primeira função, y é igual. Como ele saiu da origem dos eixos, o y inicial é zero. Então, vai ficar velocidade inicial de y vezes o tempo menos 1/2 da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Então, y vai ser igual. Quem é a velocidade de y na decomposição? É a velocidade vezes o seno de θ vezes o tempo menos 1/2 de gt ao quadrado. Uma funçãozinha. Certo? Uma funçãozinha. Então, para a gente continuar essa mesma análise, eu vou ver a velocidade em y. Velocidade em y, então, é igual a velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo. Então, a velocidade em y é igual v, né? No caso, velocidade inicial em y. Quem é a velocidade inicial em y? É v0 vezes o seno do ângulo menos a gravidade vezes o tempo. Segunda funçãozinha. E aí, nós temos a nossa terceira função, que é velocidade final de y é igual a velocidade inicial de y ao quadrado, a inicial ao quadrado, final ao quadrado, é igual a inicial ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. Que isso ficaria assim, vy ao quadrado é igual, parêntese, quem é VOY? É VO vezes o seno do ângulo ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então, o que nós vamos ter para resolver essa questão? Essas 4 equações, tá?
essas 4 equações. Eu vou até pegar essa aqui, guardar ela aqui, né? Aqui do eixo X, vou pegar essa aqui e guardar ela aqui, eu vou levar ela ali para, né? Essa, vou pegar essa aqui, opa. Vou pegar essa equação aqui, pegou tudo? Pegar essa equação aqui e guardar ela aqui também. E por último, pegar, deixa eu puxar essa aqui. Vou pegar essa equação aqui e também guardar ela ali, né? Então, essas são as 4 equações que nós vamos usar para a nossa resolução. Deixa eu selecioná-las. Vou cortar ela aqui de X e voltar aqui para a questão anterior, né? Voltando para a questão anterior, deixa eu só questão de organização aqui, tá? Então eu tenho aqui nosso eixo X, nós vamos usar essa equação, podemos usar essa equação, e vamos ter o nosso eixo qual? Y, que eu posso usar essa equação, posso usar, mudar, ficou meio tortinho, mas vou ajeitar ela aqui, posso usar essa equação e posso usar essa equação para o eixo qual? Y. São essas equações que nós vamos usar para resolver. Então vou reler a questão para a gente tirar as informações e começar a resolução. Tudo bem? Então vamos lá. Vermelho. A figura 4.34, uma pedra é lançada por alto um rochedo de altura H, com velocidade de quanto? Olha lá. Nossa velocidade inicial, né? Vou pôr aqui. Velocidade inicial, quanto? 4,2 metros por segundo. Sobre um ângulo, olha o ângulo, sobre um ângulo de 60 graus, com a horizontal. A pedra cai levando um tempo de 5,50 segundos após o lançamento. Letra A. Nossa letra A. A altura do rochedo, ele quer saber o Hzinho. Gente, observou. A altura do rochedo está no eixo horizontal ou no eixo vertical? No eixo vertical. É isso? Está no nosso eixo vertical. Se está no eixo vertical, beleza? Eu vou usar o eixo X, o eixo Y. Lembrando que nós vamos adotar a gravidade como 9,8 aproximado metros por segundo, certo? Então, se ele está à altura, a nossa altura está na vertical, eu vou usar qual funçãozinha? Vou usar essa função, ó. Y é igual à velocidade inicial, o seno do ângulo, vezes o tempo, menos 1/2 da gravidade, vezes t ao quadrado. Então agora é só substituir. O y nosso passa a ser o hzinho, a velocidade inicial 4,2, o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, vezes o tempo, 5,50. Deixa eu apagar isso aqui, ficou parecendo uma vírgula. Vezes o tempo, menos 1/2, a gravidade 9,8, vezes 5,5 ao quadrado.
certo? Então, matemática, calculadora científica, tal, uma calculadora científica faz essa conta aí facilmente. Eu vou pegar aqui, não vou para não perder tempo, eu vou pegar aqui a nossa calculadora e fazer essa conta. Então, o que eu vou fazer? 3 raiz de 3, 1,73, vezes 42, igual 72,74, vezes 5,50, 400,10 dividido por 2. Então, esse valor aqui, H, é um valor, deixa eu puxar isso aqui para cima. H é um valor, nessa primeira parte, dá 200,052. Vou pegar 3 dígitos. Menos, aí continha de novo, outra continha. 5,5 ao quadrado, vezes, dá 30,25, vezes 9,8, dá 296,45, dividido por 2. Isso vai dar menos 148,25. Então, eu vou subtrair agora. Vou subtrair quem? 200,052 menos 148,225. Isso vai dar nossa altura igual a quanto? 51, aproximadamente, né? 51,827 metros. Essa é a altura do rochedo, certo? Essa aqui vai ser nossa altura do rochedo. Letra A, respondida. Certo. Nosso item B, vermelho. Nosso item B diz o quê? Vamos ver. Item B. A velocidade da pedra mediante antes do impacto em A. Então, impacto A. Ele quer a velocidade. Detalhe, toma cuidado. Ele quer o V. Só que o impacto, o tempo que eu tenho, eu posso tanto calcular. Eu vou usar tanto uma quanto outra, tanto o eixo X quanto o eixo Y. Por quê? Porque esse V que ele chega aqui, só para desenhar, esse V é esse, ó, V. Tá de vermelho, não sei se vocês conseguiram enxergar. Vou pôr de preto para vocês enxergarem melhor. Ó, ele chega aqui com uma velocidade V. V. Só que aqui eu vou ter o V, que no caso da horizontal é o Vx, e no caso da vertical é o Vy. Pelas, por que é o V inicial de X? Porque no eixo X o movimento é o que, gente? O movimento é uniforme. E para a gente calcular isso, só para a gente calcular, o V ao quadrado vai ser quem? VOX ao quadrado mais VOY ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, para definir esse V. Então, com calma. Vamos primeiro achar o VOX. VOX é quem? É o VO vezes o cosseno do ângulo. Então, vai ser VO 42, cosseno de 60 graus, né? Cosseno de 60 graus é meio. Então, isso vai dar quanto? 21
metros por segundo, no eixo X. No eixo Y, que é o VY, opa, eu coloquei o negócio aqui errado. Aqui não é VO inicial Y, é VY. VY, como é que eu calculo VY? VY, aqui é a funçãozinha. É a velocidade inicial vezes o seno do ângulo menos a gravidade vezes T. Vou levantar isso aqui, tá? Deixa eu puxar aqui para cima. Vai ficar assim, ó. VY é V42 vezes o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, menos a gravidade, 9,8. Qual é o tempo? 5,5. Calculando isso, VY é igual. Vamos lá, calcular aqui rapidinho. Eu tenho, na verdade, 42 dividido por 2, 21, né? 21 vezes, ou melhor, a 3, raiz de 3, 1,73 vezes 21. Isso dá 36,373. Menos, então vamos lá. Menos, né? Vamos lá, 9,8 vezes 5,50, né? Que tá lá. Isso dá quanto? 53,9. Você vai perceber que essa velocidade vai dar um valor negativo. E eu vou te explicar o porquê. Menos 36,373 é igual a 17 menos, né? 17,527 metros por segundo. Velasco, por que apareceu esse sinal negativo? Se a gente olhar aqui, o VY está no sentido contrário à trajetória. Se VY está no sentido contrário à trajetória, ele tem que ser realmente com um valor o quê? Negativo, porque está no sentido oposto, né? Sentido oposto. Mas aí, a ideia não é nem isso nem aquilo. A ideia é fazer o quê? Eu vou puxar aqui de lado. A ideia é calcular essa velocidade. Então vai ficar assim, ó. Aplicando isso aqui, nós temos V ao quadrado é igual. Quem é a VOX ao quadrado? 21 ao quadrado. Mais, ó, negativo ao quadrado é positivo. Mais a mesma coisa que quem? 17,527 ao quadrado. Então, V ao quadrado é igual. Vamos lá, calculadora outra vez, né? Vamos lá, 21 ao quadrado, isso dá 441, mais, vamos aí, olha esse número, né? 17,527 ao quadrado, isso dá quanto? 307,195. 307,195 mais 441, isso é igual, V ao quadrado, é igual 748,195. A raiz disso, a nossa velocidade é aproximadamente 27, é 3Ks que eu estou usando, 353 metros por segundo. Nossa resposta do item B. Nossa resposta do item B. Beleza? Resposta do item B. Já está aí
E aí, ele pede no item C a altura máxima, né? No item C ele está pedindo a altura máxima. Então vamos pôr aqui, vou puxar aqui. Item C, de vermelho aqui, C. Ele quer saber a altura o quê? Máxima. É interessante quando se fala de altura máxima e a altura está na vertical, quanto à altura máxima, o VY é zero. Nosso VY é zero, certo? A velocidade final é zero. Então, o que você pode fazer? Como nessa função você não tem o tempo, você não tem o tempo da altura máxima, o mais interessante é pegar a equação de Torricelli para essa ideia. Então vai ser quem? Vamos lá. Equação de Torricelli, só para a gente lembrar. Deixa eu puxar aqui para o cantinho para vocês ficarem só olhando ela. Equação de Torricelli. Quem é a nossa equação de Torricelli? Velocidade em y final ao quadrado é igual a velocidade inicial vezes quem? O seno de 60 graus ao quadrado menos 2 vezes a gravidade e agora a altura máxima que ele chamou de hzão. Sabendo que a velocidade final ao quadrado é zero, isso aqui tudo, ó, gente, tá negativo. Vou passar para o outro lado, que né, nem se fala passar para o outro lado, né? Mas aprendendo assim, na verdade é equilíbrio de equações, mas eu vou ter quem? 2 vezes a gravidade vezes hzão é igual a velocidade inicial vezes o seno do ângulo de 60 graus ao quadrado. Então, nosso hzão é nada mais a velocidade inicial vezes o seno de 60 graus ao quadrado. Esse quadrado ficou feio. Ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Isso é uma equação também da altura máxima. Então vamos lá. A altura máxima é igual. Velocidade inicial, 42. Seno de 30, raiz de 3, sobre 2, ao quadrado. Isso dividido por quem? 2 vezes a gravidade, que é 9,8. Calculando isso, nós temos, rapidão, sempre pegando aqui a calculadora para esses números, né? Então vai ser assim, 42 dividido por 2, 21. Então vai ser raiz de 3 vezes 21. Essa conta nós já fizemos acolá. Isso vai dar quanto? 36,373 ao quadrado. Essa conta nós fizemos ali embaixo. Dividido por quanto? Por 2 vezes 9,8, que é o da gravidade. Isso dá 19,6. Calculando isso, temos aí, usando a calculadora, 36,373 ao quadrado, isso vai dar 1.322,995 dividido por 19,6. Vou pegar isso e dividir por 19,6. Isso dá quanto? A altura máxima dá... Tá certo isso? Só conferir aqui rapidão, gente. Só conferir aqui. Vamos lá. 3 raiz de 3 vezes 42 igual dividido por 2 igual 36,3 ao quadrado 1.323 dividido por
19,6. Isto é aproximadamente 67,5 metros. Se eu não tiver errado matemática, mas a parte física está aí. Então, só para a gente entender que a ideia toda dessa questão foi a aplicação de movimento uniforme e movimento uniformemente variado com decomposição da velocidade. Então, é um movimento bidimensional em duas dimensões, na direção x e na direção y, certo? E é a melhor forma de resolver essa questão é separar o eixo x e o eixo y, beleza? E definir os sentidos, os sinais. Então, valeu, galera. Mais uma questão aí.